Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje vamos estudar gramática. Vamos fazer uma revisão das matérias que já foram estudadas. É um pouquinho grande, mas começa com regência nominal, revisão. Então vamos lá. Regência nominal. Como ocorre a regência nominal? A regência nominal trata da relação entre um nome e outro termo. O nome que será o termo determinante pode ser classificado como substantivo, adjetivo ou advérbio. O outro termo é o complemento, e ou a preposição. Observe os exemplos. Apto a. Vocês agora estão aptos a dirigir. Então, com a palavra apto, você pode usar o a. Disposto a. Disposto e disposto, né? Você pode usar o a também. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Fácil de, difícil de. Então, com fácil pode usar o de, com difícil você pode usar o de. Era uma situação fácil de ser resolvida. O movimento feito pelo ginasta era um dos mais difíceis de se executar. Firme só pode usar o em. Eu me mantive firme em meu propósito. Grato ou grata, pode usar o a ou o por. Estar grato a alguém por algo. Ou estar grata a alguém por algo. Ela ficou muito grata a eles por toda a ajuda. A palavra luta só pode usar o contra. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. A palavra natural já pode usar o de. Lima Barreto é natural de Olinda. Regência verbal. Então, regência nominal você só vai tratar de nomes. Agora, regência verbal você vai tratar de verbos. Alguns verbos cujo uso popular se apresenta em desacordo com a norma culta. Chegar e ir. Pede a preposição a para indicar o lugar que se quer chegar ou ir. Chegamos cedo a Florianópolis. Na semana que vem, iremos a Santo André. Namorar. Por ser transitivo direto, é errado empregar esse verbo com a preposição com. João namora Luciana. Isso aí está certo. Você usar o com está errado. Preferir. Exige dois complementos. Um sem preposição, outro com a preposição a. Prefiro o cinema a teatro. Alguns verbos que apresentam mais de uma regência. Aspirar, no sentido de cheirar, sorver, exige complemento sem preposição. Aspiramos um ar poluído. No sentido de almejar, pretender, exige complemento com preposição a. Aspira uma vida saudável. Assistir, no sentido de prestar assistência, dar ajuda, é normalmente empregado com complemento sem preposição, que é o objeto direto. O médico assiste o doente. No sentido de ver, presenciar, exige complemento com a preposição a. Assistimos a uma partida de tênis. Esquecer, lembrar, quando não acompanhado de pronome oblíquo, exige complemento sem preposição, objeto direto. Quando acompanhado de pronome oblíquo, exige complemento com a preposição de. Esqueci o assunto da prova. Esqueci-me do assunto da prova. Lembrei o dia de teu aniversário. Lembrei-me do dia da prova. Pagar e perdoar. Quando tem por complemento uma coisa, não exige preposição. Se o complemento é pessoa, contudo, pede preposição a. Paguei o livro. Coisa. Paguei ao colega. Pessoa. Perdoa os pecados. Coisa. Perdoa aos pecados. Pessoa. Agora vamos para a crase. Acento grave é solicitado das palavras quando há união da preposição a com o artigo feminino a. Casos proibitivos. Antes palavra masculina, não pode usar. Fez uma pergunta a Mário. Antes de palavra de sentido indefinido. Não vai a festas, a reuniões, a lugar algum. Tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, antes de palavra do plural, né? Antes de verbos. Todos estão dispostos a colaborar. Então, não usa crase. Quando houver determinação da palavra casa, ocorrerá crase. Então, é uma casa determinada. Não sei de quem é a casa. Voltei à casa de meus pais. Então, leva crase. Da palavra terra, quando tem sentido de solo, não leva crase. Os tripulantes vieram à terra. Quando houver determinação da palavra terra, ocorrerá crase. Voltei à terra de meus pais. Aí, eu sei de quem é a terra. Das pessoas com palavras repetidas, dia a dia, não há crase. Diante de numerados cardinais, referentes a substantivo não determinados pelo artigo. Chanceler inicia a visita a 8 países africanos. Não há crase. Observação. No caso de locuções adverbiais que exprimem hora determinada, e nos casos em que o numeral estiver precedido de artigo, acentua-se. Chegamos às 8 horas da noite
leva crase. Assisti às 2 sessões de ontem, leva crase. Se houver o ar no singular e a palavra posterior no plural, não ocorrerá o acento grave. O contrário ocorrerá. Crase obrigatória. Locução adverbial feminina. Chegou à noite, às pressas, às vezes, à farta, à vista, à hora certa, à esquerda, à direita, à toa, às 7 horas, à custa de, à força de, à espera de. Todas essas locuções adverbial feminina levam crase. Termos femininos ou masculinos, elipse da palavra, com valor de a moda de ao estilo de. Então, a americana, a moda americana. A espanhola, a moda espanhola. A milanesa, a moda milanesa. A oriental, a acidental. Narração Machado de Assis. Boa Garrincha, calçados a luz 15, cabelos Ascensão, estilo Arroz Barbosa, etc. Locuções conjuntivas proporcionais levam crase, a medida que, a proporção que. Locuções prepositivas levam crase, a procura de, a vista de, a custa de, a razão de, a mercê de, a maneira de, a moderna. Para evitar a ambiguidade, objetos diretos posicionados. A vaca, a cobra matou, aí leva crase. Contração da preposição a com os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Não irás àquela festa, aquela. Vou àquele salão, aquele. Não ligo aquilo, aquilo. Diante da palavra distância, quando esta vier determinada pelo artigo A, achava-se a distância de 20 metros. Então, leva crase. Palavra senhora, senhorita e dona levam crase. Refiro-me à senhora. Crase facultativa, quer dizer que você pode usar ou não. Após a preposição até. Fomos até a escola. Antes de pronomes possessivos femininos. Retornaremos à minha casa. Antes de nomes próprios femininos. Entregarei tudo à Aline. Observação. Não se usa crase antes de nomes célebres ou sagrados. Entregarei tudo à Virgem Maria. Era uma referência a Elizabeth II. Agora vamos ver a colocação pronominal. A colocação pronominal respeita os 3 tipos de posição que os pronomes atos me, te, o, a, lhe, nos, vos, pois, as, les podem ocupar na oração. Então, ela pode ser próclise, mesóclise e ênfase. A próclise é o pronome colocado antes do verbo. A mesóclise é o pronome colocado no meio do verbo. E a ênfase é o pronome colocado depois do verbo. Embora existam regras, a colocação dos pronomes está pendente de fatores como, por exemplo, o ritmo, a ênfase ou o estilo. Uso da próclise. Orações negativas, que contenham palavras tais como não, ninguém, nunca. Exemplo. Não o quero aqui. Nunca ouvi antes. Nunca ouvi assim. Então, quer dizer que o pronome vem antes do verbo. Pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos. Exemplo. Foi ela que o fez. Alguns lhe deram meus maus conselhos. Isso me lembra algo. Então, aqui eu tenho o pronome relativo, que. Tá? Pronome indefinido, alguns, e o pronome demonstrativo, isso. Tem o próprio, que o pronome está antes do verbo. O fez, lhes deram, me lembra. Verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, exceto quando haja vírgula depois do advérbio, uma vez que, dessa forma, o advérbio deixa de atrair o pronome. Ontem me disseram que havia greve hoje. Agora, descanso. Orações exclamativas e orações que exprimem desejo de que algo aconteça. Exemplo, Deus nos dê forças. Deus nos dê forças. Oxalá me deis a boa notícia. Orações com conjunções subordinativas. Embora se sentisse melhor, saiu. Conforme ele disse, hoje vou sair mais cedo. Verbo no gerúndio redigido da preposição em. Em se tratando de confusão, ele está presente. Em ser decidido pelo churrasco, eu trato da carne. Orações interrogativas. Exemplos. Quando te deram notícia? Quem te presenteou? O uso da mesóclise. A mesóclise é possível apenas com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se houver palavra atrativa, todavia, dá-se preferência ao uso da própria. Exemplo. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Então, eu tenho o verbo aqui no futuro do presente e no futuro do pretérito. Uso da ênfase. Quando o uso da própria mesóclise não for possível, usa-se a ênfase. A colocação do pronome depois do verbo é atraída para as seguintes situações. Verbo no imperativo afirmativo. Exemplo. Depois de terminar, chamem-nos.
Para começar, jogue-lhes a bola. Verbo no infinitivo impessoal. Exemplo. Gostaria de pentear-te à minha maneira. O seu maior sonho é casar-se. Verbo inicia a oração. Exemplos. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Verbo no gerúndio. Sempre posição em, pois quando registra a posição em, deve-se usar a própria. Exemplo. Vive a vida encantando e com as suas surpresas. Faço sempre bolos diferentes, experimentando-lhes os expedientes novos. Colocação verbal. Nos exemplos, acima, existe apenas um verbo atraindo pronome. Agora vejamos como ocorre a colocação do pronome nas locuções verbais. Lembrando que as regras citadas para os verbos na forma seguinte devem ser seguidas. Usa-se eles depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo no gerúndio. Devo explicar-te, aqui é a locução verbal, devo explicar-te o que se passou. Ou então, devo lhe explicar o que se passou. As duas formas estão corretas. Caso não haja palavra que atrai a própria, usa-se a ente depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal está no particípio. Pois lhe explicado como deveria agir. Tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Bom, gente, aqui teve uma pequena revisão da matéria. Aí, depois dessa revisão, você vai fazer as páginas 94, 95, 97 e 98 do livro de português. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.